Vamos lá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Liderança Inteligente. Eu sou o Alex Vanderol, hoje com Marcelo Barreto, direto aqui de São Paulo para todo o Brasil, para todo o universo aqui na nossa internet. Marcelo, seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí durante algumas horinhas aí sobre gestão, sobre pessoas. Fantástico, Marcelo. Marcelo, a gente estava conversando antes, né, a respeito do novo software, né, do novo livro que a gente está lançando. Quero agradecer você por ter se disponibilizado, tá, para a gente poder conversar, bater um papo, falar um pouquinho mais sobre esse novo livro, esse novo projeto, o software principalmente, que é o IMD, né? Eu sei que tem um monte de perguntas aí, um monte de questionamentos. Gostaria que você questionasse sem moderação. Perfeito. Acho que antes de começar a fazer umas questões sobre o IMD, Alex, acho que é importante você falar um pouquinho quem é você, o que te levou a criar essa metodologia, essa inovação na área de gestão, de contratação de pessoas. Bora lá, então. Vou falar quem sou eu primeiro, né? Basicamente, a minha história começa muito cedo. Eu sou filho de pais comerciantes. Desde os 0 anos de idade, eu estou dentro de negócio. Eu acho que eu nasci dentro de uma banca de frutas, tá? Eu lembro uma história da minha mãe, né? Com 6 anos de idade, ela me enfiando caqui pra boca abaixo. Tá? Tanto que a fruta que eu mais odeio é um negócio caqui. chamado caqui. Você nota que toda vez que a gente vai na feira ou no mercado, a única fruta que eu nunca vou comprar se chama caqui, tá? Porque acabou o caqui, você foi embora. Tá? Então, ou seja, nessa dinâmica dos meus pais, tá? E ali a gente tinha muitos clientes, a gente estava no centro de Pouso Alegre, no sul de Minas, a gente tinha clientes de toda a região e alguns clientes que marcaram, né? Tipo a dona Luísa Dias, que era nossa vizinha próxima ali, muito amiga da família, nossa cliente também, e toda a família da dona Luísa, né? E várias pessoas próximas. Eu cresci na casa da dona Luísa, basicamente, que meus pais viajavam muito, então eu ficava na casa da dona Luísa e ali eu via muita dinâmica do comerciante, porque a dona Luísa também, junto com o esposo dela, também tinha várias empresas, tá? E a gente via a dificuldade que o empresário tinha no dia a dia de contratar, de demitir, a dinâmica dos conflitos que eram normais, tá? Então eu falo que desde do 0 ano de idade, eu sou forjado nessa questão de trabalhar com pessoas, de trabalhar com negócios, tá? Sendo que aos 11 anos eu fui compelido a trabalhar mesmo. Aí nasceu meu irmão, minha mãe ficou doente na época do nascimento do meu irmão, aí eu fui trabalhar mesmo. Tanto que com 13 anos eu já estava dentro do Ceasa fazendo compras, tá? Então já era o responsável. Meu pai praticamente jogou a chave em mim e falou, ó, se vira que isso aí que eu tenho que viajar, tem outros negócios e se vira aí. Então começou bem assim. E eu via muito, tá? Cliente de tudo quanto é maneira. Tinha cliente super legal, super expansivo. Eu lembro de Denilson Garcia Bento, que é um nome que eu lembro muito bem. O senhor Arthur, que também era o Dr. Crepe, também que era cliente nosso. Esses caras marcaram porque eram caras super legais, super pra cima, super alto astral, gente que a gente gostava muito de atender. Só que tinha aqueles clientes também, tinha aqueles funcionários, tinha aqueles parceiros comerciais. Eu lembro de uma japonesa, da família de japoneses, que eram nossos fornecedores, que eles eram terríveis, tá? Eles entregavam a hora que eles queriam, do jeito que eles queriam, cheio de regras, cheio de método, uma chatice do caramba. Então, ou seja, desde sempre, trabalhando com gente, eu ficava intrigado por que as pessoas são tão diferentes e por que tantos conflitos e tanta coisa boa. Tá? Então, eu fui compelido a entender um pouco disso. Com 17 anos eu saí de casa, fui trabalhar em rádio, trabalhei em rádio há alguns anos também, fui coordenador artístico, diretor artístico de rádio por um bom tempo, e ali comecei a fazer realmente muitas contratações, a treinar minha equipe. Lembro que muita equipe deu certo e muita equipe deu muito errado, e a mesma coisa ia nos clientes fazer eventos, né? Fazer promoção, propaganda de clientes, e via cliente reclamando que o funcionário não foi, que o funcionário era muito ruim, tá? E às vezes o marido e mulher brigando dentro da empresa, tá? Eu lembro uma vez em Ribeirão Preto, certo, que a gente foi numa pizzaria para uma consultoria, um sócio jogou a vasilha de pizza na cabeça do outro. Tá? Então, ou seja, desde sempre a gente via essa dinâmica toda complicada, tá? Que existia entre as pessoas. E a partir do momento que eu fui trabalhar como consultor, eu fui consultor de franquias um bom tempo, gestor de franquias um bom tempo do grupo Microlins, treinador, fazia contratação de professores, montagem de franquias, reestruturação de franquias, e aí eu comecei a contratar em alto volume, tá? E também fazia aquela agência escola que a Microlins tinha, que a gente mandava alunos para o mercado de trabalho. Ali eu entendi que
que a gente tinha um problema realmente muito grande dentro do mercado e que a gente precisava entender isso. Tanto que em 2006 eu deixo de trabalhar com marketing para trabalhar com o Dr. Edio Kessler, que era um especialista em gestão estratégica de pessoas, um grande especialista, tá? Um cara que tinha uma bagagem muito grande internacional, trabalhava com grandes multinacionais, e esse cara, uma certa vez, eu estava apresentando um evento da Gradual Logística, em 2006, em Pouso Alegre, e ele me convidou para trabalhar com ele. E foi aí que começou a minha trajetória com assessments, com desenvolvimento de equipes, desenvolvimento de lideranças. Aquilo que eu não entendia nos tempos de Sebrae, nos tempos de Microlins, nos tempos de Fisk, nos tempos na empresa do meu pai, nos tempos de rádio, automaticamente eu comecei a entender a partir do momento que eu fui trabalhar com o Dr. Edio. E ali a gente começou a fazer os primeiros testes, os primeiros assessments, tá? Um dos assessments, a gente falava muito de lobo, tubarão, gato, de mentalidade, tá? Para entender um pouquinho da mentalidade das pessoas e como essa dinâmica automaticamente impactava ou não dentro do mercado de trabalho. Então, a partir disso, tá? E foi que surgiu a ideia de montar esse assessment. Então, desde 2006, a minha vontade era ter um assessment mais poderoso, mais integrado, para entender um pouco do comportamento humano. Basicamente, né, fazendo contas esses dias atrás com um dos especialistas, com um dos meus mentores, nós contamos ali que eu devo ter aplicado assessments em 160 a 170 mil pessoas em 20 anos. Tá? Uma média de 8 a 9 mil pessoas por ano. Todos os anos passam 8, 9 mil pessoas em processo seletivo, em treinamento, em desenvolvimento. Então, mais ou menos, nós fizemos aí entre 160 mil e 170 mil. Sendo que nós temos compilados dentro do software 83 mil assessments feitos. E não é só um assessment, são jogos de assessments. E foi desses jogos de assessments que nasceu a inteligência multidimensional, que é o IMD, que a gente fala hoje, né? A gente fala, o IMD tem dois nomes, inteligência multidimensional, que era para entender não só o comportamento da pessoa, mas entender a personalidade, entender os motivadores, entender realmente quem é a pessoa quando a coisa aperta, quando está sob pressão, entender os principais fatores de sucesso e de fracasso. E o IMD, ele compila hoje 6 grandes assessments que traz um referencial. No começo a gente tinha esse assessment, era tudo. Eu lembro que na Artéris, por exemplo, nós treinamos a empresa inteira e foram só na Artéris, foram 700 assessments multiplicado por 6. 6 assessments vezes 7. 4.200 assessments realizados em uma empresa. Nós fomos na Delphi Automotive depois, mais 350 assessments vezes 6. E aí foram multiplicando várias multinacionais e várias empresas familiares também, tanto com recrutamento, com treinamento, com desenvolvimento. E aí a gente começou a entender exatamente o porquê que as pessoas têm sucesso e porquê que tem fracasso. Quais os padrões que levam ao sucesso e quais padrões que levam ao fracasso de acordo com a cultura de cada empresa. Tá? Então o que o MD mede? Ele mede a cultura da empresa, ele mede a mentalidade do profissional, ele mede o comportamento, ele mede a personalidade, ele mede os motivadores e mede o eu interno da pessoa, a programação que ela tem desde a vida, desde o começo da vida dela até os dias atuais, se ela consegue realmente ter sucesso ou ter fracasso a partir da sua personalidade e as outras vertentes do seu comportamento. Tá? Então é aí que nasceu o IMD. Tá? E o IMD hoje ele é um relatório de 140 páginas, é o relatório mais completo da América Latina, nem o DNA Trimetrix, a gente fala que é o nosso sonho de consumo, tá? Lá em 2012, tá? Eu comecei a aplicar DNA Trimetrix em várias empresas, que era super referência mundial, e claro que o DNA Trimetrix ele evoluiu pra caramba. Eu falo que o nosso assessment hoje é superior aos resultados que dão o DNA Trimetrix, que é a referência máxima de mercado, tá? Então, se a gente for comparar com esses assessments comuns que temos, hoje a gente tem DISC, tem Solids, tá? Tem Culture Rocks, tem vários modelos de assessments, PDA internacional, método Hogan, tem vários métodos, né, que mensuram um determinado aspecto do ser humano. O nosso software, ele vai muito além. São 60 grandes indicadores, são 12 macrocompetências, que são as 12 macrocompetências que os executivos mais buscam. Então, ou seja, a gente fala, para falar assim, o cara fez o assessment, a gente pode falar assim, mas essa pessoa vai mexer com 200 milhões de reais. Ela vai dar conta de dobrar o faturamento? A gente pode afirmar se sim ou não, ou então o que tem que fazer para a pessoa para ela alcançar o resultado a partir do assessment. Então, ou seja, o assessment é um clareamento, é para mostrar exatamente, a gente tem uma frase âncora,
que a gente fala o seguinte: mensuramos o invisível, desenvolvemos o extraordinário. O que significa essa frase? É aquilo que ninguém está vendo. É não contratar mais pelo achismo, é não treinar mais pelo achismo. É fazer a coisa certa na hora certa para realmente você trazer as melhores pessoas. Muitos empresários, muitas empresas contratam o profissional certo, mas não sabem exatamente o que fazer com ele e perdem o profissional e reclamam. Nossa, mas a pessoa foi embora por R$ 200. Não são os R$ 200. O grande diferencial é como você trata o colaborador, como você motiva ele, como você inspira ele, quais são os motivadores internos que a pessoa tem. A partir do momento que você descobre o eu interno da pessoa e o potencial que ela tem e devolve isso para o mercado, muitas vezes você pode pagar um salário menor e ter gente de alta performance. É isso que o IMD faz todos os dias, tá? Ele serve para treinar, serve para desenvolver, serve para contratar, serve para demitir, serve para orientar a carreira, serve para reposicionar. Por exemplo, no Instituto Ideias, nós tínhamos ali 17 mil colaboradores. Nós fizemos teste com todas as lideranças, tá? Então a gente fez ali uma reprogramação, uma repaginação, uma reestruturação de diretoria através do IMD, entendendo quem tinha potencial para subir na empresa e quem tinha que ser mudado de lugar. Tá? E a partir disso a empresa começou a atrair melhores talentos e principalmente a ter mais rendimento, mais produtividade e mais lucro, né? Que é aquilo que todos nós, como empresários, como gestores, queremos. Muito interessante. Alex, puxando um pouquinho do gancho que você falou, eu vou te provocar já com duas perguntas aí. Por favor. Eu já ouvi você falar que o MD ele consegue medir o invisível, Sim. né? E aí eu queria saber de você o que está invisível para as empresas, o que hoje os grandes gestores não veem e que muitas vezes pode definir o sucesso da equipe dele, né? Ou uma contratação correta. E baseado em toda essa experiência que você falou, né? Esses números extraordinários que você tem aí, o IMD ele surge mais da prática, da ciência, da observação, da dor das empresas. Como você vê que essa nova, né, metodologia, esse novo software, de onde ele nasceu? Perfeito, então vamos lá. Ele é uma interseção, tá? Entre ciência, então, ou seja, ali dentro do software nós temos várias práticas, que são práticas já testadas mundialmente, mas que antigamente ficavam isoladas, tá? Vou te dar um exemplo. O Big Five é visto hoje como um assessment de personalidade mais poderoso e mais validado das principais universidades do mundo. Universidades italianas, japonesas, americanas, tá? Todas trabalham com Big Five. Só que trabalham muitas vezes com o Big Five isolado. O Big Five isolado, ele vai mostrar 5 macro tendências, mas ele não mostra o dia da pessoa, a dor que a pessoa está passando nesse momento. Aí a gente soma com um outro assessment ali dentro, que a gente chama de Energy MX, que é um outro assessment validado internacionalmente, que automaticamente a gente vai mensurar como é que está o hoje da pessoa. Tá? Como é que a pessoa lida com a situação que ela está tendo de acordo com os desafios. E também a gente vai pegar um terceiro assessment que vai mensurar como é que foram os últimos 3 anos da pessoa, tá? O quanto ela somatizou aquilo ou não. Ou então, como é que foi a primeira e a segunda infância da pessoa. O que a pessoa traz de carga para dentro da empresa a partir desses aprendizados que ela teve. Tá? De entender melhor como é que foi o aprendizado com os pais, com a família, com os professores. Então, ou seja, ele não vai ficar isolado. O grande trabalho do IMD é tirar a prática isolada e juntar isso tudo e mostrar as camadas que o ser humano tem, tá? Tanto a camada, vamos entender qual que é a genética dele, tá? Entender exatamente qual que é a raiz da personalidade dele. Depois, tem a raiz da personalidade, mas o que modificou com os aprendizados que ele teve? No momento que dá um problema na empresa ou que deu um problema em casa, como que ele reage com os mais diversos tipos de problema? E depois disso, na situação atual, com o conhecimento que ele tem, para onde ele consegue ir e o que ele não consegue fazer. Tá? Então, tudo isso é somado dentro do IMD. Então, o IMD tem ciência pura ali dentro e tem muita observação de vida real, daquilo que funciona mesmo no dia a dia dentro das empresas. Tá? Então, ou seja, união de ciência e união de prática. Não é uma coisa isolada apenas que simplesmente, vamos ver a prática. Claro que a prática valida comportamentos, valida conhecimento. Mas se você não tiver uma base sólida, qual que é o risco? É você descartar gente boa por não ter o conhecimento denso que é necessário para automaticamente validar o assessment. Então, baseado nessa sua fala, você poderia nos dizer que hoje em dia um processo só baseado em currículo e entrevista, ele vai
ele não vai conseguir mostrar pra gente tudo que tá por trás daquele candidato, daquela pessoa. Nem pensar. Mesmo que você faça entrevista com 4, 5 pessoas, tem empresas, por exemplo, tem grandes multinacionais que fazem etapas, né? Entrevista com com o time de produção, entrevista com o RH, entrevista com o diretor, entrevista com o presidente, faz etapas de entrevista. Você não vai considerar o invisível. Porque qual que é o grande problema? Qual que é o viés que muita gente cai, tá? Sabe o famoso gostei daquela pessoa que fala bem? Daquela pessoa que naquele dia tá bem? Tá, naquele dia ele se programa, pelo amor de Deus, da entrevista. Aí o cara é bom de entrevista, o cara é bom de comunicação e bom de conexão, que é um negócio também que o Assessment mostra, tá? A pessoa que é boa de comunicação e mais que comunicação, ela é boa de conexão. O que essa pessoa que é boa de comunicação e conexão vai fazer? Ela vai dar um show. Se ela tiver um outro número que a gente fala, que é o número 3, que é a mentalidade de crescimento, que é um outro assessment, que mostra o nível de mentalidade da pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai estudar a empresa, vai estudar quem são os gestores e vai se vender bem pra caramba. E isso é o que mais acontece hoje. A pessoa fala assim, nossa, mas o cara tem 10 faculdades, o cara falou pra mim isso, eu chequei a referência. E a cultura? Aí você pergunta, mas a cultura da sua empresa é igual? A sua liderança é igual? O seu mercado é igual ou tem diferença? O desafio é igual ou é diferente? Então, ou seja, o IMD ele vai casar o desafio que a pessoa vai ter, a cultura da empresa e o líder que tem lá dentro para falar, olha, com esse líder, com essa cultura, com esse desafio, essa pessoa serve ou não serve. Ou então serve, mas tem que treinar ele nesse fator, que tal fator para ele é problema, que pessoas não são perfeitas. Principalmente pensando num problema que toda empresa tem. Será que toda empresa tem salário infinito para contratar o melhor executivo, para contratar o melhor gestor? A maioria das empresas não tem condição, então claro que você vai ter que se adaptar. Tá? Uma grande reclamação do gestor brasileiro é falar assim, você que trabalha com volume de jovens, você dá aula em faculdade, em graduação, em pós-graduação, você está vendo que a moçada hoje tem muito talento, mas devido à falta de acompanhamento dos pais, essa molecada tem muitas vezes que ela chega perdida na empresa, mas tem talento, e muitos deles querem trabalhar bem. Mas aí o empresário fala assim, nossa, mas a molecada é mole, eles não têm energia, eles não sabem fazer porcaria nenhuma. Cara, se você não entender exatamente quais são as mudanças de mercado e entender exatamente qual a mentalidade, qual o poder daquele jovem e saber qual a peça que você vai apertar para motivar e inspirar ele, automaticamente você não vai ter funcionário. Tá? O papel do IMD é desnudar mesmo o que está invisível. Tá? É você não contratar mais por achismo, mas eu gostei ou não gostei. Mas a pessoa se veste de tal maneira, eu não gostei dela. Mas aquele cara era a pessoa certa, que automaticamente, só de você chegar nele e falar assim, fulano, aqui da empresa, e tem gente que às vezes ele é ruim na entrevista, mas ele tem uma capacidade de adaptação tão grande que 2 meses dentro da sua empresa ele está dando mais resultado que o cara que está há 3 anos. Tá? E é isso que o IMD mostra antes. Tá? Essa pessoa aqui não é a pessoa perfeita, mas se você motivar, inspirar ele dessa maneira e treinar ela dessa maneira, ela vai dar um resultado que você não esperava de espécie alguma. Você já viu alguém que é muito bom tecnicamente falhar por não estar no lugar certo, Alex? Isso é a prática diária, tá? Então vou dar um exemplo de um cliente nosso de Belo Horizonte, tá? Um escritório contábil. Ele contratou vários especialistas, tanto contábeis, muito bons especialistas, pagando acima da média, tanto do contábil quanto do fiscal e departamento pessoal, e não funcionou. Mas por que não funcionou? Ele contratou gente acima do nível da empresa dele. Até do equipamento da empresa, dependendo do profissional. Você traz um profissional, por exemplo, uma multinacional, esse cara está acostumado a trabalhar com melhor equipamento, ele está acostumado a trabalhar departamentalizado, ele tem 10 colegas do lado para dar apoio em várias situações. Aí ele chega numa empresa que é menor, que é enxuta, que precisa de agilidade e velocidade, e ele mesmo botar em prática, ele tem muito conhecimento, mas ele está acostumado com um padrão, com um back-office muito maior do que estava acostumado com esse cliente. O que aconteceu? Ele simplesmente jogou dinheiro fora. E aí a empresa fala assim, nossa, mas ele contratou, o caso dele foi 11 pessoas, tá? Mais ou menos ali 11 pessoas, a média de R$7.000 de salário, deve ter dado ali uns 150 mil com impostos e benefícios e etc e tal por mês. Ele perdeu 4 meses, pensa bem, só de salário perdeu 600 mil. Agora vamos ver de produtividade, quanto ele perdeu? Perdeu mais de R$400 mil de produtividade de cliente que ficou com coisa pendente, que ele teve que refazer o processo, contratando outras pessoas e gastando de novo. E tendo que pedir desculpa para o cliente e perdendo muito cliente por causa disso. E o tempo que não tem preço. E o tempo que não tem preço. Então, ou seja, você perdeu credibilidade, perdeu tempo e perdeu dinheiro.
Tá? Então é isso que dá a contratar errado. Não basta só pagar, tá? Eu vou pagar, eu vou trazer o melhor. Aí você traz o melhor chega na sua empresa e fala assim, mas eu não quero trabalhar com esse celular, eu não quero trabalhar com esse copo, eu não quero trabalhar com essa cadeira, eu não quero trabalhar nesse horário, eu quero trabalhar nessa situação. Então você tem que analisar exatamente quem é a tua empresa, e o famoso, a gente fala, o Jim Collins fala assim, primeiro quem, depois o quê. Então, essa é a maior verdade absoluta que existe em gestão estratégica de pessoas. Você tem que ver quem é a sua empresa, quem é o funcionário, quem é o teu cliente. Se você olhar esses 3 quens, a partir disso você vai ter assertividade. Então é isso que a gente faz o nosso trabalho no IMD. E é isso que o livro vai falar, tá? Como que eu observo? Exatamente, o que o meu cliente espera, quem é o meu cliente, quem sou eu para ser empresário, empresa, qual a identidade da minha empresa e quem é o meu colaborador. Na hora que eu caso os 3, automaticamente eu vou ter um negócio chamado sucesso. Você acha que nesse sentido é essa a parte invisível que os gestores ainda precisam aprender e incorporar, Alex? Porque, assim, eu entendo que é uma coisa dos extremos. Sim. Uma pessoa pode não estar apta para aquele cargo, Exato. porque ela tem competências menores. Exato. Mas mesmo assim, uma pessoa que é competente para tal posição, talvez ela não seja o ideal, por exemplo, para fazer a empresa crescer. Exato. Um funcionário que vende 10 mil, talvez não seja o funcionário que vai conseguir bater 1 milhão de venda. De jeito nenhum, nunca é, tá? A gente fala assim que é a lei da tampa, tá? Ou outra coisa que o software também vai mensurar. Qual a tampa desse profissional, tá? Existe um outro especialista que fala disso, muito de lei da tampa. O que é a lei da tampa? É o quanto a pessoa tem estofo para gerar de resultado. Tem gente, não adianta falar assim, por exemplo, vamos pegar uma teoria que é muito famosa aí, que as pessoas usam muito. As pessoas gostam, por exemplo, da teoria DISC e falam assim, eu quero contratar alguém dominante. Por quê? O dominante é altamente executor, ele põe nas costas as coisas e vai fazer as coisas acontecer à maneira dele. Só que esse dominante, eu tenho que ver qual que é o histórico que ele tem, qual o estofo que ele tem, qual a dor que ele tem, e se ele aguenta a pressão. Porque de repente ele é dominante enquanto tá tudo lindo. Tá? Na hora que começa a falar para ele, fulano, você está aqui vendendo em São Paulo. Aí você fala para ele, olha, além de São Paulo, você vai ter que vender em Campinas, em Sorocaba, em Jundiaí, no estado todo, no Rio de Janeiro e no Nordeste. Essa pessoa já olha para aquele e fala assim, porque a tampa dela é para São Paulo. Não é para vender em outra localidade, isso acontece o tempo todo, tá? Então não adianta falar assim, eu vou pegar um aspecto. É dominante, então ele vai dar conta. Não vai dar conta. Ele é dominante, mas eu tenho que ver a tampa dessa pessoa. O que é a tampa? É o estofo dele. Tanto de competência técnica, de competência comportamental e mais do que isso, tá? A capacidade dele de lidar com desafios maiores ou menores. A mesma coisa você pegar alguém, vamos imaginar, você pegou um diretor de 40 mil e esse diretor fala assim, eu quero voltar para o interior e vou aceitar ganhar 10 mil. No começo ele está motivado e não sei o quê, mas essa pessoa realmente vai conseguir suportar? Será que a maioria? Tem gente que consegue, tá? Tem gente que consegue descer dos 40 para os 10 na boa, tá? E também dá para medir isso, quem consegue descer ou não. Tem muita empresa que fala assim, nossa, mas o cara ganhava 40 mil, não pode ganhar 10 mil de jeito nenhum, porque ele não vai ficar aqui na empresa. Mentira! Eu tenho que mensurar como é que está o nível de motivação da pessoa primeiro. Eu tenho que conhecer o eu interno da pessoa. Não é só olhar por fora e falar assim, mas ele é dominante ou ele é... então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero alguém para seguir processo, tá? Mas essa pessoa é conformidade, então ele é caixinha, ele vai seguir processo. Muitas vezes ele é caixinha no comportamento, mas a mentalidade dele é toda para fora, é toda querendo algo novo. Ele segue processo desde que tenha novidade. E aí, considerando toda essa sua experiência, seria de maneira isolada ou, na sua opinião, é uma soma? E é isso que também o software vem ajudar a mostrar? O que é mais importante? Comportamento, competência técnica, ambiente ou a liderança? O que impacta de verdade? Vamos lá, o que muda a vida de toda empresa é a liderança, tá? Então a primeira coisa, a gente fala assim que existem 6 aspectos fundamentais para uma empresa ter sucesso. Quais são esses aspectos? O primeiro aspecto é a liderança, porque é a liderança que vai, inclusive, se adaptar ou não, é a liderança que vai entender de mercado ou não, é a liderança que vai entender da sociedade que ela está colocada ou não. Nós tivemos um caso em Pouso Alegre, no sul de Minas, esses dias atrás, que a liderança deu chicotada nas costas de um trabalhador.
Por quê? A liderança, que era um gestor de qualidade oriental, chinês, tá? Extremamente rápido, orientado a resultado, estava lidando com uma pessoa mais tranquila, que estava trabalhando com afinco, mas num modelo mental diferente. O que aconteceu ali automaticamente? A empresa está tomando processo, sem contar a credibilidade. Saiu no UOL, no IG, na Globo, saiu em todo lugar. Tá? Pensa bem para uma empresa como a Midea tomar processo e ainda perder credibilidade justamente por um motivo desse, por causa do líder. Então, ou seja, o que muda a história de uma empresa? Liderança. Parar de botar a culpa no funcionário, tá? Ah, meu funcionário é ruim. Se o seu funcionário é ruim, a culpa é sua, tá? Ah, o meu marketing não funciona. É você que não funciona no marketing. Ah, o meu RH não funciona. É você que não funciona no RH. Ah, o meu tal coisa não funciona. É você. Tá? Querendo ou não, o líder, toda a empresa, é a cara do principal gestor ou dos principais gestores. Então, o primeiro item é a liderança. Segundo item é a estratégia da empresa, a capacidade de adaptação, de entender o que o mercado precisa, o que o eu interno da empresa precisa. Eu assumi a direção de uma fábrica com mais de 600 colaboradores, eu tinha 28 anos de idade. Tá? Ah, mas por que eu fui contratado? Eu era da consultoria, não tinha nada a ver com fábrica, nada a ver. Eu entendia de dar treinamento, desenvolvimento, de números, de indicadores, isso eu entendia. Tá? Mas de zero de fábrica. A pessoa me contratou simplesmente porque ela não entendia do interno. Na hora que veio a crise de 2008, ela olhou para as pessoas e as pessoas olhando para a cara dele falaram, não, e agora o que nós vamos fazer? Ah, não tem cliente, não sei o que. Ele falou, eu não consigo governar essa fábrica. Então o que ele fez? Como eu não consigo governar essa fábrica, eu preciso de alguém que consiga trabalhar com o eu interno da empresa. E eu vou trabalhar com aquilo que eu faço bem, que é o eu externo. Isto é um empresário inteligente. Ele vai usar a capacidade dele naquilo que ele realmente consegue fazer bem. E aí ele tem que trazer para o barco pessoas diferentes que se adaptam à cultura da empresa e à cultura do mercado para governar as áreas que ele não consegue governar. Tá? Querendo ou não, essa é a maior inteligência, que a gente chama de inteligência multidimensional. É a pessoa trabalhar com mentes diferentes, que é o segundo item, a estratégia da empresa. Mas só existe estratégia da empresa se tiver o líder. A mesma coisa, a terceira, qual que é o terceiro item? É a cultura da empresa. É a empresa implementar uma cultura dentro dos padrões de cultura. Tem empresa que a gente pega uma G4 Educação, por exemplo, a empresa é uma empresa de performance, de resultado. Tá? Então, ou seja, quem que vai trabalhar nessa empresa? Pessoas orientadas a resultado. Por que a G4 tem sucesso? Porque automaticamente ela foca nesse tipo de pessoa. Ela não vai contratar alguém orientado a processo. Ela não vai contratar alguém orientado à inovação. Ela não vai contratar alguém orientado ao lado mais emocional, ao lado mais relacional, porque não tem a cara da empresa. Então, claro que cultura é importante. Mas quem que coloca a cultura dentro da empresa da maneira correta? O líder. Então, ou seja, a mudança da empresa, os soft skills, a gente vai falar assim, que cultura já começa ali com soft skills, que são os comportamentos. A gente vai falar que o quarto item são as pessoas certas nos lugares certos. E o item número 1 para as pessoas certas não é a competência técnica, é a cultura dela e o comportamento dela, no dia a dia. Só que não adianta eu ter a pessoa certa com o comportamento certo se o líder é um idiota, ou o líder é louco, o líder é doido. Tá? Que é o que a gente vê no Brasil o tempo todo. Às vezes o líder é bom de vender, é o que mais acontece no Brasil. O líder é um ótimo vendedor, é um ótimo marqueteiro. Aí você vai ver o eu interno da empresa, é uma bagunça. Por quê? Ele acha que ele tem que trazer para a empresa só gente parecida com ele, gente que vende. Mas a empresa precisa ter executivos que cuidem da produção, que cuidem do financeiro, que cuidem do RH, que cuidem do marketing, que cuidem de outras áreas para se tornar uma empresa, porque senão não é empresa, é loucura. Muito bom. O IMD, ele foi criado para o RH, para o empresário, para o líder, para o profissional, para todos. O IMD é sistêmico, tá? Ele foi feito para todo o conjunto, tá? Ele foi feito para a carreira. Vamos imaginar que eu não estou no RH, não sou líder, não sou empresário, mas eu sou um cara ali que estou vendo que a minha carreira não está andando muito e eu preciso fazer algo diferente. Você vai dissecar você. Eu mesmo fiz o meu IMD esses dias atrás, fazia mais de 2 anos que eu não fazia, eu fiz esses dias atrás e falei, putz, estou errando em tal fator. Tá? A gente acha assim, mas eu ainda falei com o Daniel, que é um dos meus ex-sócios, né? Ele estava falando assim, nossa, mas tem gente que está fazendo resultado e eu não estou entendendo porque tem gente, o mercado mudou e tem gente fazendo resultado e tem gente que não está fazendo. O que muda a vida das pessoas, claramente, é um negócio chamado network. Esse é o primeiro fator. Não é nem quem você conhece, é quem conhece você. Tá? E o IMD vai mostrar isso claramente. Que todas as pessoas de mais resultado, às vezes ele não é tão competente, mas ele é bom politicamente.
Toda pessoa no Brasil, principalmente no país que nós vivemos, se você quer ser bem-sucedido, você tem que medir a sua capacidade política. E é um dos indicadores do IMD. Se o seu indicador político for baixo, o que vai acontecer com a tua carreira? Ela cai. Você não vai andar na carreira. Então, ou seja, eu tive a oportunidade de diversos cursos da Camila Farani. Ela fala muito na palavra engolir sapos. Tá? Eu só cresci quando eu aprendi a engolir sapos. O que é a inteligência de engolir sapos? É a inteligência política. Tá? Você no Brasil, você só vai crescer. A primeira competência para o crescimento do Brasil se chama inteligência política. Se você não desenvolver essa inteligência, certamente você não vai ter sucesso. E é um dos índices que o IMD mostra. E dentro da competência política vai ter outras 12 competências abaixo que vão somar para essa competência. E aí você vai medir cada uma, se a pessoa tem ou não tem. Então você vai ver poder de comunicação, poder de conexão, carisma, capacidade de convencimento, resiliência, se ela consegue tomar feedback, se ela sabe dar feedback, tá? Tudo isso tem que ser visto para a pessoa poder falar assim, putz, mas por que eu atraio as pessoas certas e por que eu não atraio as pessoas certas? Basicamente porque esta competência política, em algum dos 12 fatores que estão abaixo, você não está desenvolvido. Na hora que você desenvolver, a tua carreira muda. O IMD em relação ao gestor, então a gente poderíamos falar que ele pode servir tanto por pré, o durante e o após? O pré, durante e o após. Quero formar uma equipe extraordinária, então vou entender se eu estou com as pessoas certas para os lugares certos. A gente vai falar assim, primeiro vou me entender e entender a minha equipe hoje, tá? Até porque às vezes a minha equipe hoje não consigo trazer gente para dentro do barco com a equipe que eu tenho hoje. Tá? Mas por quê? A minha equipe produz resultado, mas ela é tóxica. Tá? Acontece assim, muita empresa. A equipe é ótima, produz resultado pra caramba, mas todo mundo ali é tóxico, ninguém olha para pessoas, ninguém orienta, ninguém treina, tá? Então uma outra capacidade... E aí eu trago um talento e queimo ele. E queimo ele. Aí eu falo assim, mas por quê? Que bomba, tá bombando de vender, eu tenho lucro, não sei o quê, mas eu poderia estar 10 vezes maior e não consigo. Porque na hora que eu vou colocar a pessoa no barco, eu viro o meu barco pra pessoa afogar. Tá? Então isso tem que ser visto o tempo todo. Aí é uma coisa que vai mostrar, isso é uma outra inteligência, é uma outra macrocompetência. Qual que é essa? Desenvolvimento de pessoas. Tá? Se você não for bom, se você for um líder e você não souber desenvolver pessoas, que aí vai ter competências abaixo, subcompetências que vai mensurar ali no IMD, você também não vai conseguir ter resultado. Eu posso até usar isso para um planejamento estratégico, né, Alex? Exato. Porque às vezes eu tenho uma boa equipe, Exato. A minha empresa está estabilizada dentro do meu setor, mas Exato. Eu quero alcançar mais. Sei lá, eu quero passar a exportar para um país que eu não exportava. Será que minha equipe hoje está preparada para isso? O que eu preciso trabalhar com ela? Tudo isso eu vou conseguir ver dentro do IMD. Dentro do IMD. Então, vou trabalhar com uma cultura britânica, por exemplo. Qual que é a cara da empresa para entrar nos Estados Unidos, na Inglaterra ou qualquer outro país? Tá? Vou vender em Angola. Tem vários clientes nossos que nesse momento agora estão focados em vender em Angola. Tá? Qual que é a cara que eu tenho para conseguir entrar em Angola? Porque senão eu não vou conseguir entrar. Tá? É uma moldagem, tá? É a famosa resiliência de você olhar para o mercado, tá? Olhar para o mercado. Quem, de novo, volta, né? Primeiro quem, depois o quê? Quem é Angola? Quem é o nosso cliente lá? Quem somos nós? O que falta para os dois quens se casarem e automaticamente ter resultado? Tá? Isso você não vai mudar mexendo no financeiro, mexendo no tributário, no TI da tua empresa. Você vai mudar na mentalidade dos teus gestores. Às vezes até para tomar decisão, né? Às vezes o seu contato-chave em Angola, por exemplo, é uma pessoa que precisa de alguém mais acolhedor nas conversas. Exato, e Angola precisa disso. Às vezes você precisa, em um outro mercado, você precisa de alguém mais incisivo, mais rápido. Exato. Né? E aí você vai poder direcionar dentro da sua equipe quem é o melhor para conduzir aquela negociação. Exato. Né? Vamos dar um exemplo claro. Nós estamos tendo a Copa do Mundo rolando, né? Uhum. Você pode ver que o Galvão Bueno está reclamando. Ele está reclamando que ele não está sendo servido igual ele era servido nos países da Europa, em outras Copas do Mundo, que é a pior Copa do Mundo que existe. Porque americano não vai servir ninguém. Americano tá aí o teu lugar, se vira. É o padrão americano. Então, ou seja, uma empresa inteligente, vamos imaginar, porque claro que a Copa do Mundo são 40 dias. É fácil, tá? A pessoa vai xingar do jeito que ele está xingando e ele ainda tem um padrão emocional todo que é alto, né? Que é desregulado, tá? A gestão emocional do
Galvão Bueno é toda complexa, tá? E daí, claro, você vai mandar uma pessoa de gestão emocional complexa que tá querendo carinho, cuidado, tá? Ele é um perfil que a gente chama, é um perfil de comunicação e conexão. Esse perfil, o que ele quer? Ele espera que alguém vai trazer ele no colo. Infelizmente, nos Estados Unidos da América, o que manda é dinheiro, muita gente tem. O que manda é resultado. Quanto resultado você está trazendo aqui, você vai ser respeitado. Se você não está trazendo resultado, você sai fora daqui. Sim. A gente nota até, quer ver uma inteligência? O que mostra com uma capacidade de inteligência que o IMD iria mostrar claramente isso. Note que o governo brasileiro, o governo atual, ele só foi respondido pelos Estados Unidos a partir do momento que os irmãos Joesley Batista e outros empresários assumiram a negociação. Porque é o que respeita, que é o americano. O americano é primeiro o resultado. Quem tem resultado tem poder de mando. Quem não tem, tá fora. Tá? Então é uma inteligência que tem que ser automática. O gestor tem que entender disso. Não adianta ele ficar batendo o pezinho. Ah, mas não vai fazer isso, não sei o que, não sei o que. É automático, tá? O que precisa para negociar com o Donald Trump? O que precisa para negociar com o fulano de tal, que é presidente do país tal? Eu automaticamente tenho que me adaptar a isso, porque senão eu não vou ter resultado. Eu vou ter guerra, vou ter conflito, ou eu não vou ter nenhum negócio. Fazendo a alusão na Copa, né, que acho que é a febre que tá todo mundo vivendo nesse momento, Sim. O IMD conseguiria, por exemplo, explicar o sucesso de algumas seleções até inesperadas nessa Copa, né? O fracasso de algumas gigantes. Né? Talvez não só no problema técnico. Isso, o problema não é só técnico, é comportamental. Comportamental. Vamos dar um exemplo? Tá, nós tivemos um jogo aí esses dias, foi um jogo da Croácia versus Portugal. Querendo ou não, olhando para os nomes que Portugal tem, tá? Portugal não é um time muito melhor do que a Croácia? E de nomes é uma seleção absurda. Eu queria alguns daqueles nomes no Brasil. No Brasil, nós queríamos vários deles. O meio-campo, Vitinha, João Neves, tá? O Bernardo Silva, que nem titular. A gente queria ter eles no Brasil, para controle de meio do campo. Infelizmente não temos. Entretanto, note que a Croácia jogou a vera. Mas por quê? O padrão automático do croata, ele é forjado. Aí é o histórico da pessoa. É um padrão do croata. Além dele ter uma capacidade de ter um talento automático pro futebol, que vem lá da Iugoslávia antiga, ele tem uma capacidade mental de se superar, que é automática. A força pro desafio que um croata tem, o brasileiro não tem, o americano não tem, tá? Porque eles já estão acostumados com um desafio pesado. Tá? E o IMD conseguiria mostrar isso automaticamente. Quem da sua empresa consegue, mesmo com menos talento e menos salário, desafiar uma seleção tão grande quanto a outra, com menos dinheiro, mas que consiga ter resultado? O Ancelotti poderia aplicar o IMD para melhorar nossa seleção, então. Com certeza, com certeza. Tá? Mas o Ancelotti é inteligente. Vários desses técnicos, tá? Se a gente for pegar o Lionel Messi, claramente as ferramentas que... Se o Messi fosse argentino, o Messi é espanhol. Espanhol com sangue argentino, mas totalmente moldado na Espanha. Moldado exatamente com ferramentas parecidas com aquilo que a gente faz com o IMD. Tá? Para justamente a pessoa ter resiliência, para não chegar com... Vamos pegar um talento nosso? O Neymar, por exemplo. Querendo ou não, nos últimos 15 anos, o Neymar é o nosso maior talento disparado. Habilidade técnica, habilidade técnica incomparável. Mas vamos falar uma coisa. Resiliência o Neymar tem? Força para o desafio o Neymar tem? Não. Não tem. E aí, somado a um ambiente geralmente polêmico, bagunçado. Bagunçado, que é o nosso país, que é a nossa cultura, tá? Mas mesmo na cultura brasileira, para você disputar um campeonato de alto nível, você tem que ter resiliência, tem que ter força mental, você tem que ter disciplina. Tudo isso você tem que ter muito. Você não pode se envolver com coisas que vão tirar o teu foco, você tem que ter foco atômico, altamente disciplinado. Note que a seleção japonesa enfrentou a seleção brasileira com jogadores. Você pega o jogador, onde joga? Mesmo fala assim, mas a seleção japonesa evoluiu. Tá, vamos pegar nome a nome. Onde jogam os jogadores da seleção japonesa? Eles jogam em times mediano para baixo. Ao contrário da maioria dos jogadores brasileiros que jogam em clubes de alto nível e enfrentaram o Brasil de frente. O Brasil foi ganhar no último minuto. Mas por quê? Disciplina, foco, consistência, resiliência. Tudo isso aonde é que está o IMD mostraria o quanto você tem disso. Note os nossos melhores talentos que evoluíram. Se você pegar a nossa ginasta, como é que é o nome dela, que foi campeã olímpica, a nossa ginasta campeã olímpica, a mentalidade que ela tem é uma mentalidade absoluta de resultado.
mesmo não tendo o mesmo investimento que a BIOS tem, ela consegue competir no mesmo nível. É só talento? Não, é força mental. E várias outras micro e macro competências que o IMD mostraria com clareza, para você potencializar mais gente. Daria para investir em muito mais pessoas e ter muito mais resultados se você conhecesse o seu atleta profundamente, o seu funcionário profundamente e qualquer outra vertente. Vamos bloco 2? Vamos parar um pouco? Boa.